Coleção sobre vida animal selvagem, portuguesa. Animais selvagens aqui em Portugal há para aí 200 ou 300, há centenas. Tinha de começar por algum lado. Eu podia ser daquelas pessoas que ficam 6 meses a pensar: meu Deus, tanto animal, qual é que eu hei de escolher? Mas eu não, eu sou muito rápido. A primeira coisa que me veio à ideia foi mosca-leiro, não sei porquê, porque eles são tão lindos. E depois verifiquei uma coisa engraçada, um monte de pessoas também me perguntaram porquê os mochos. E depois verifiquei que havia muitas pessoas que me mandavam fotografias de corujas, a julgarem que eram mochos. Vocês sabem qual é a diferença entre as mochas e as corujas? Sim, a diferença... Nem mais e outra assim. Não! Os mochos têm estas sobrancelhas brancas. As corujas têm orelhinhas. E são animais são aves muito parecidas, sim. Depois podes procurar no Google também fotografias dos mochos e das corujas. Quem mais é? Está aqui deste lado. O livro Mostrado é o número 1 da coleção A Vida Selvagem. Já escrevi uma história da Já escrevi outro. Tens aí a tabu. Já escrevi outro, mas combinei com a professora que este ano vinha apresentar o primeiro e depois, se houver oportunidade, hei de vir apresentar o segundo. Se vocês gostarem da maneira como eu conto histórias e tal, eu venho apresentar o segundo. O segundo é este. E é sobre um animal muito gracioso. É sobre as doninhas. E chama-se... Já vi uma doninha. Já viste uma doninha? Que sorte, são várias No as tio pessoas. já foi borrifado por uma doninha. Olha, este livro é sobre as doninhas. Como eu não posso mostrar a todos, mostro-te a ti, tu podes folhear um pouco enquanto eu respondo às perguntas das outras. Diz lá. Sabemos que é formada em medicina. Começou a escrever porquê? Comecei a escrever assim que aprendi a ler, comecei a escrever e nunca mais parei. E quando estava na escola primária já escrevia livros. Eu cortava as folhas, depois com uma agulha e com linha fazia a lombada dos livros, escrevia livros que de certeza absoluta que eram maravilhosos, mas ninguém guardou porque ninguém ligava nenhuma ao que eu estava a fazer. Portanto, e escrevia livros sobre vidas de animais, mas ninguém os guardou. Eu depois, quando entrei para a faculdade, ainda andei à procura da caixa de sapatos onde eu guardava a minha livraria. Tinha desaparecido, deitaram tudo fora, não ligavam nenhum ao que eu fazia. Diz lá. Há quanto tempo escreve? Acabei agora mesmo de dizer, desde o dia em que aprendi a ler e a escrever bem, eu tenho a impressão, deve ser a impressão, que quando comecei a escrever, comecei logo a escrever muito bem, mas não deve ser bem assim, quer dizer, devo ter... Quando eu comecei a ter confiança na minha letra e que as pessoas começaram a dizer que eu tinha a letra muito bonita e isso tudo, pronto, comecei a escrever histórias. Podemos saber os personagens principais a escolher para as suas próximas histórias? Então, aquela ali são as doninhas, os animais são as doninhas, mas depois ali há outros personagens. Há um menino, que é o Filipe, o avô do Filipe, que é o avô Raposo, mas, de qualquer maneira, estas histórias têm em comum o seguinte: todas estas histórias se passam sempre na minha aldeia. Portanto, nesta história não há um professor, aqui no Monte Sábio não havia, há um professor, que é o professor Serra, mas pode ser que em futuro, eu vou escrever, aquela já está publicada, agora estou a escrever um livro sobre as raposas. Pode ser que um dia haja personagens que se cruzam, não é? Por exemplo, na terceira história, pode-se encontrar outra vez o Dr. Alcobia e o professor Serra. Não sabemos, porque eu só quando começo a escrever a história é que sei o que é que vai sair. Qual gosta mais de escrever? Não percebi? Para que gosta mais de escrever? Eu gosto de escrever para as crianças sobre isto, sobre vida animal selvagem, porque acho que infelizmente hoje em dia, aqui em Portugal, as crianças sabem muito pouco sobre animais selvagens. Até como vocês há bocado alguém perguntou que julgavam que os animais selvagens eram os que viviam na floresta ou que eram perigosos e não são. E depois gosto muito de escrever para adultos, mas é outro assunto completamente diferente. Eu escrevi um romance para pessoas crescidas, não é para meninos como vocês, de qualquer maneira vocês podiam ler, mas não iam perceber. Portanto, não tem graça estar a ler uma coisa que a gente não percebe nada, não é? Mas eu gosto de escrever. E às vezes escrevo para mim.
Quantos livros já escreveu? Então, assim escrevi 3, que foi o Moço Sábio, aquele, o Clube das Fs, e o tal livro para pessoas grandes que se chama O Inseto Imperfeito. Escrevi crónicas para jornais durante vários anos e fiz a ilustração para um livro, só a ilustração, para um livro de uma amiga minha que é bióloga, que é professora, e que se chama Lagartixa Caçadora. Ela escreveu a história e eu fiz a ilustração. Estão todos publicados. Sim. Que mensagens transmite a partir dos seus livros? São muitas mensagens. São tantas mensagens que se calhar há algumas mensagens que eu nem me dou conta que estou a transmitir. Ou seja, quando as pessoas têm um determinado nível de conhecimento, às vezes estão a dizer coisas sem querer ser uma mensagem, mas que acabam por ser uma mensagem para pessoas que sabem menos coisas, sobretudo para as crianças. O que eu não gosto mesmo é de fazer sermões. Mensagens a gente transmite quando fala. Desde que a outra pessoa que está a ouvir não saiba alguma coisa do que eu estou a dizer, bom, é uma mensagem, a pessoa está a aprender